Glória a Deus, irmãos. A gente vai estar transmitindo a palavra do Senhor neste momento. E antes da gente estar lendo o texto da Bíblia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive hoje com Deus, né? Hoje eu estava no Estreito e hoje de manhã, acabei de fechar o olho, deitei na cama, né? Estava acordado, tinha orado. Quando eu acabei de fechar o olho, eu tive uma pequena visão onde o Espírito Santo falava comigo assim, ó: quando a voz de Deus parece óbvia, então nós não precisamos de nenhum sinal da parte do Senhor. Vou repetir. O Senhor falou comigo assim: quando a voz do Senhor parece óbvia, então nós não precisamos de nenhum sinal da parte do Senhor. Então o Senhor me ensinou o que significa isso. Que quando nós entendemos aquilo que Deus está nos dizendo, aquilo que Ele está nos prometendo, aquilo que Ele está falando conosco, então nosso coração se enche de fé, de certeza, de segurança na promessa de Deus. E por isso nós não precisamos mais de ficar buscando nenhum outro sinal ou resposta da parte do Senhor. Querido, eu estava conversando com a minha esposa hoje e a gente vê muitas pessoas, muitos irmãos inseguros, muitos irmãos com medo. O medo, a dúvida gera insegurança, gera incerteza. Então Deus fala através da palavra, mas nós, querido, muitas das vezes nós não confiamos naquilo que Deus fala e a gente fica procurando uma outra resposta de Deus. A gente fala, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Deus está falando claramente conosco através da palavra, mas talvez a gente fecha o ouvido, a gente endurece o nosso coração e a gente não corresponde àquilo que Deus está falando conosco. E por isso nós ficamos procurando profetas. Nós ficamos procurando uma resposta para aquilo que a gente já sabe, o que nós temos que fazer. Então, querido, a palavra do Senhor foi clara hoje. Quando nós buscamos a resposta de Deus e nós oramos, e Deus então esclarece, Deus fala conosco. Pastor, mas como que Deus fala conosco? Deus fala de muitas maneiras. Ele pode falar através de um sonho, de uma visão. Ele pode falar através de uma outra pessoa, de um irmão. Ele pode falar através de uma criança, através de uma circunstância. Mas o meio que Deus usa mais para falar conosco é através da sua palavra. E você, como filho de Deus, você como cristão, que tem ouvido a voz, a palavra de Deus, qual é a forma que você recebe a palavra de Deus? Querido, a forma de receber a palavra de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Lá no livro de Tiago, a palavra do Senhor diz assim: acolhei com mansidão a palavra do Senhor, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Para você, querido, que não entende, a alma, ela é a sede do nosso entendimento. A alma do ser humano é a sede das nossas emoções. E Tiago disse que se nós acolhermos, abrir o coração com mansidão, não com orgulho, não com rebeldia, se a gente parar para ouvir, para receber a direção, a voz de Deus, então com certeza aquela palavra vai salvar, vai libertar, porque a palavra salvação tem um sentido de libertação, de cura. Então aquela palavra vai trazer cura interior. Aquela palavra vai trazer uma direção de Deus para a minha vida, para a sua vida. Querido, eu gostaria de ler um texto com vocês, da palavra de Deus, que fala sobre isso no livro de Juízes. Fala de Gideão. Gideão estava com dúvida sobre aquilo que Deus estava falando com ele. O livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6. Diz assim o texto: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor
entregou ele nas mãos de quem? Dos midianitas, durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa deles, os filhos de Israel fizeram para si covas, buracos nos montes, nas cavernas, porque cada vez que o povo de Israel semeava, os medianitas vinham e atacavam, acampava Israel, então eles destruíam os produtos da terra e não deixava nada em Israel, sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Agora eu vou partir aqui para o versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para se colocar a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão, porém, respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos acontece tudo isso? Aonde estão todas as tuas maravilhas que os pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor disse a Gideão: vá nessa força que você tem, livre Israel da mão do midianita. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão, porém, respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse a um só homem. Pai, está aí a tua palavra, te peço sabedoria, revelação, direção, fala conosco, em nome de Jesus. Querido, como eu disse para vocês antes, Deus falou comigo nessa manhã. Ele disse: quando a voz de Deus parece clara, óbvia, então nós não precisamos mais de nenhum sinal da parte de Deus. Nesse caso aqui que nós vemos nesse texto, a gente vê um homem chamado Gideão. A história diz que Israel, no tempo dos juízes, para você que talvez está começando a ler a Bíblia agora, a palavra do Senhor diz que Deus enviou Moisés e o povo de Israel estava no Egito há 430 anos como escravo. Deus usa Moisés, liberta o povo de Israel do Egito, da mão de Faraó, atravessa o deserto e de repente Moisés, ele morre em cima do monte. Josué então começa a dirigir aquele povo no deserto, chega então à terra de Canaã, começa então uma batalha, eles começam a conquistar aquelas terras que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E agora Deus então começa a cumprir a promessa na vida deles. E a palavra do Senhor diz então que depois que Josué, eles começam a conquistar as terras, quando Josué já está velho, ele começa então, Deus fala: divide a terra entre o povo. Então Josué, ele pega as 12 tribos e começa a repartir. Então cada tribo ficava com uma parte daquela terra, a terra que manava leite e mel, que Deus tinha prometido para eles. Só que após a separação, a divisão das terras, Josué então, ele morre. Mas antes de Josué morrer, ele disse assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava querendo dizer: olha, se vocês afastar de Deus, vocês vão sofrer. Por quê? Porque quando vocês estão com Deus, vocês têm a provisão, vocês têm prosperidade. Quando vocês estão com Deus, vocês têm proteção. O Senhor protege, o Senhor coloca anjos, o Senhor manda chuva, a colheita é boa. Mas se vocês se afastam de Deus, o céu se fecha, já não vai ter chuva, vem praga de gafanhoto, vai consumir o pouco que vocês têm. Vocês não vão ter proteção de anjos, o inimigo vai vir, ele vai saquear, ele vai destruir a colheita, ele vai roubar o seu gado. Então, querido, toda ação gera uma reação. Josué alertou, Josué era um juiz.
Josué estava alertando o povo a servir, a seguir a Deus, porque se o povo tivesse debaixo das asas do Senhor, a pastora leu aqui o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, encontra segurança. Querido, o problema do ser humano, o problema dos irmãos da igreja, o problema é querer viver, querer ser feliz longe de Deus, longe da proteção de Deus. Aqui no caso Israel, quando Josué morreu, o povo de Israel se afastou de Deus. O povo de Israel parou de adorar somente a Deus e começou a cultuar e adorar tudo que via na sua frente. Querido, talvez você que está me ouvindo nessa noite, você diz: mas pastor, eu não sou idólatra, eu não adoro nenhum Deus, eu só adoro um Deus. Querido, talvez você não adora um Deus de imagem, mas você sabia que a Bíblia diz que a cobiça é um tipo de idolatria? Cobiça, desejo por alguma coisa. Talvez você não cobiça uma imagem de escultura, mas você cobiça carro, bens materiais, roupas. Você cobiça mulheres, sexo, pornografia, futebol. Tem tanta cobiça no mundo, tem tanta idolatria no mundo, tanta coisa que desvia o coração, nosso coração de Deus. E Jesus disse que o coração do homem é muito pequeno e não cabe, não tem espaço para dois deuses. Jesus falou assim que ou nós adoramos a Deus ou nós adoramos a Mamon, que é tudo aquilo que tem no mundo, que em Apocalipse Deus chama o mundo de Babilônia. Querido, aonde está o teu coração? O coração de Israel, enquanto Josué estava vivo, o coração de Israel estava no Senhor. Mas quando Josué morre, o coração do povo foi para Babilônia, foi para tudo aquilo que atraía os olhos, a cobiça dos olhos. Lá em 1 João diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê, João? Porque tudo que tem no mundo é somente para satisfazer os maus desejos, a cobiça da carne. Que quando fala cobiça da carne, fala sobre todo tipo de imoralidade, todo tipo de perversão, cobiça, desejo da carne. E também tudo que há no mundo é para satisfazer o desejo, a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos significa ter um desejo de tudo aquilo que o olho vê, tudo aquilo que você quer comprar. O homem tem o desejo, o homem acha que a vida dele é somente aqui nessa terra. O homem se esquece que ele foi liberto por Jesus. A palavra de Deus diz, querido, que eu e você antigamente nós éramos escravos do mundo, éramos escravos do diabo, éramos escravos do pecado. Agora você é escravo de Jesus Cristo. Paulo dizia: eu sou escravo de Cristo. Então alguém disse, um pregador americano disse certa vez, que o homem, ele nasceu como escravo e ele vai morrer como escravo. Ou ele é escravo do mundo e do diabo e dos prazeres, ou ele é escravo de Jesus. De quem você é escravo? E você sabia, querido, que essa palavra escravo é uma palavra muito forte, porque quando eu e você era escravo do pecado, um escravo, ele não tem o direito de decidir o que ele quer. Quando você era escravo do pecado, quando você era escravo da bebida, da droga, você não tinha o direito de dizer não para a droga. Você não tinha o direito de dizer não para a bebida. Você não tinha o direito de dizer não para a pornografia. Você era escravo disso. Agora, querido, você é escravo de um outro Senhor, de Jesus Cristo. Então você não tem o direito de dizer não para Jesus. Você tem que dizer sim para Ele, sim para o Evangelho, sim para a palavra dEle. Abrir o seu coração e falar: eis-me aqui, Senhor, como Isaías, envia-me a mim. A nação de Israel estava dividida entre dois deuses. Certa vez Elias subiu em cima do monte e falou: até quando vocês vão querer adorar dois deuses? Se Baal é Deus, adora a Baal. Mas se o Deus de Israel é Deus, adora a Deus. E a palavra do Senhor diz que então Elias fez um desafio com aquele povo.
Então, note, querido, que sempre o povo de Israel estava com o coração dividido entre dois deuses. Será que isso não está acontecendo no dia de hoje? Será que o nosso coração não está dividido entre dois deuses? Aqui, a gente vê que quando ele se afasta de Deus, o Senhor permitiu que os midianitas oprimissem eles, prevalecesse contra eles durante 7 anos. A palavra de Deus diz aqui, querido, que a perseguição era tão grande, eles tinham tanto medo, Israel tinha tanto medo dos midianitas, que eles se escondiam em cavernas, eles cavavam covas e se escondiam. Aqui a gente vê que de repente, quando o anjo aparece para Gideão, a gente vê que Gideão ele estava malhando trigo no lagar. Trigo, não se malha trigo em lagar. Trigo se malha na eira. Eira ficava em cima de uma montanha. A eira era um lugar onde eles batiam, onde eles pegavam, malhavam, batiam o trigo, porque tinha que ser um lugar aberto, porque o vento, quando o vento soprava, levava então ali aquelas folhas do trigo, e ficava somente os grãos. Agora o lagar era um lugar abafado, lagar era lugar de pisar uvas, fechado, não tinha espaço, era difícil malhar trigo no lagar. Mas por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava com medo dos midianitas. Então o anjo apareceu e disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Agora presta atenção, querido. Uma vez Deus me deu uma mensagem nesse texto que eu chamava de síndrome de Gideão. O que é uma síndrome de Gideão? Síndrome de Gideão, querido, quando eu falo de uma síndrome, eu falo de alguma coisa, por exemplo, existe a síndrome de Down, existe aquela pessoa que tem a síndrome do pânico, aquela pessoa que fica com pânico, com medo de todas as coisas, e Gideão tinha algumas coisas que a gente evidencia como síndrome. Por exemplo, quando o anjo fala para Gideão: olha, o Senhor está contigo, olha a resposta de Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco de verdade, por que está acontecendo tudo isso? Aonde estão as tuas promessas? Aonde estão as tuas maravilhas? O Senhor foi aquele que tirou o povo do Egito, mas agora entregou o mesmo povo, abandonou e entregou na mão do midianita. Gideão estava colocando a culpa, sabe quem? Em Deus. Gideão não estava reconhecendo que a culpa era dele, que foram eles que se afastaram das asas, Salmo 91, de Deus, da proteção divina. Querido, quando o crente, um homem se afasta debaixo das asas do Senhor, ele é uma presa fácil na mão do inimigo. Então o Gideão, ele não estava levando em consideração que foi ele e os seus pais que se afastaram de Deus. Não foi Deus que se afastou deles. Quando o anjo fala que Deus é com ele, ele começa a dizer: se o Senhor está conosco, então por que está acontecendo tudo isso? Talvez quando alguém diz para você: olha, Deus é contigo, varão, Deus é contigo, varoa, o Senhor é contigo, aí de repente você começa lá dentro do seu coração, você fala assim: olha, se Deus é comigo mesmo, e se Ele existe, por que está acontecendo essas coisas? Por que veio a pandemia? Por que eu perdi meu trabalho? Por que eu perdi minha profissão? Por que eu perdi o meu parente? Por que eu perdi meu irmão? Por que eu perdi o meu pai? Por que eu perdi a minha saúde? Por que eu não posso estar dentro da igreja? Então nós começamos a colocar a culpa no Senhor. E a gente fala para o Senhor assim: aonde estão as tuas maravilhas, Senhor? Aonde estão as tuas promessas? Talvez, querido, você está sofrendo a mesma síndrome. Por quê? Vamos voltar lá no início da pregação. É porque a voz de Deus não foi óbvia para você. Deus está falando com você. Deus falou: olha, se vocês me amar, se vocês me servir, se vocês me obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês me desprezar, se vocês se afastar de mim, vocês vão sofrer. Por quê? Porque o midianita está lá fora, o diabo está lá fora, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Será que isso não está claro para a igreja? Será que a voz de Deus não é óbvia?
Será que não está claro? Será que Deus tem que falar mais o quê? Ele tem que mostrar mais algum sinal? Deus está falando: Gideão, o Senhor é contigo, vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas, porque sou eu que vou te usar para libertar eles. As suas mãos não vai ser as suas mãos, vai ser as minhas mãos na frente das suas mãos. Eu vou te usar para libertar toda a nação de Israel da mão do inimigo. Mas Gideão falou: ah, Senhor, eu sou mais, a minha família é mais pobre, eu sou menor da minha casa. Então Gideão começou a dar desculpa. Gideão, para Gideão não estava claro aquilo que Deus estava falando. Agora, por que não estava claro para Gideão, se Deus enviou um anjo para falar pessoalmente com ele? Querido, por que não está claro para nós, se Deus todo dia está falando a palavra? Deus fala: não faz, e a gente faz. Não faça isso, não vá para esse caminho, a gente vai, e a gente faz, a gente teima. Você sabia, querido, que existe, na Bíblia diz, no livro de Gálatas, que o homem semear, isso ele vai colher. Talvez o que você está colhendo hoje é resultado de más escolhas ontem. E o que, se você quer uma vida nova, o que você começar a colher hoje, plantar hoje, você vai colher amanhã. Então eu gostaria que você revesse os seus conceitos. Eu gostaria, querido, que você fosse inteligente, que você abrisse mão dos seus conceitos, para receber a direção de Deus, a voz de Deus, porque Deus falou com o povo: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão sofrer. E o povo fez, e sofreu por 7 anos, na mão dos medianitas. Só que Deus é tão misericordioso, que a Bíblia diz aqui que o povo começou o quê? A clamar, a pedir a misericórdia de Deus, e clamaram os filhos de Israel, e o Senhor enviou Gideão. O Senhor estava preparando Gideão. Querido, a misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor diz, é a causa de nós não sermos consumidos. É por causa da misericórdia que nós estamos de pé. É por causa da misericórdia de Deus que esse mundo ainda está de pé. É por causa da compaixão do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui então, que dando continuação no texto, que de repente Deus falou assim: olha, Gideão, eu vou usar você para libertar eles. Mas Gideão, ele ficou com tanto medo, que Gideão então ele começou a colocar Deus à prova. E ele, no capítulo 6, versículo 36, Gideão falou assim: e Gideão disse ao Senhor: se realmente o Senhor quer livrar Israel através de mim, então eu vou colocar uma porção de lã na eira. Se o orvalho da noite estiver somente na lã, e a terra ao redor estiver seca, então eu saberei que o Senhor vai livrar Israel por meio de mim, como o Senhor disse. Gideão, Deus enviou um anjo. Deus falou com ele claramente que ia usar ele para libertar Israel. E Gideão então estava pedindo mais um sinal da parte do Senhor. E por que Gideão estava pedindo mais um sinal da parte do Senhor? Porque Gideão estava com dúvida acerca da palavra do Senhor, acerca do seu chamado. Por isso ele ficou buscando vários sinais de Deus como resposta da parte do Senhor. E será que não é isso que nós estamos fazendo, querido? Buscando tantos sinais da parte do Senhor, se o Senhor todo dia está falando conosco a mesma coisa. Todo dia Ele fala a mesma coisa. E a gente está buscando ainda um sinal da parte do Senhor. E de repente a palavra do Senhor diz assim, que assim aconteceu. Deus é tão misericordioso que no outro dia Gideão se levantou de madrugada, apertou a lã, e o orvalho que havia na lã encheu uma taça cheia de água. Gideão então se dirigiu a Deus mais uma vez, mais um sinal. Senhor, não fique com raiva de mim, mas eu vou te pedir mais um sinal. Se o Senhor agora me der um sinal, e dessa vez a lã ficar seca de noite no orvalho, e o orvalho molhar somente a terra ao redor, a lã, a primeiro sinal era que a lã tinha que molhar e ao redor ficar seco. Agora o segundo sinal era o quê? Que a lã tinha que ficar seca e em volta molhado.
Se o Senhor fizer isso, o Senhor está comigo. E naquela noite aconteceu isso. A lã ficou seca e ao redor ficou molhado. Eu vou parar por aqui, querido. Nós já temos que encerrar, porque a gente está em toque de recolher. Eu vou orar com vocês. Mas Gideão tinha dúvida com relação àquilo que Deus estava falando claramente com ele. Ele ficava buscando sinal e mais sinal e mais sinal e mais sinal de Deus. Querido, não precisa de ficar buscando sinal, sinal, sinal. Apenas obedeça. Obedecer o que Deus falou para você, que está claramente, que você sabe disso. Quando Deus fala com alguém, a pessoa sabe que Deus falou, que o não de Deus é não, e que o sim é sim. Mas se você teimar em fazer o que você quer, e não o que Deus quer, depois, querido, você vai ter que colher as consequências, como o povo de Israel colheu. Eles tiveram que sofrer por 7 anos. Precisava disso, pastor? Não, não precisava. Deus tinha algo maravilhoso para aquele povo. Só que devido à desobediência, eles teve que ficar 7 anos no sofrimento, porque eles não deram ouvido àquilo que estava claro. Por isso que Deus falou comigo hoje de manhã: quando a minha voz parece clara a vocês, então vocês não precisam de mais nenhum sinal da minha parte. Vou repetir, Deus falou comigo hoje: quando a minha voz estiver clara a vocês, eu estiver falando sempre a mesma coisa, não seja teimoso, não fique buscando mais um sinal da minha parte, porque Deus fala que Ele não vai dar mais sinal, e já deixou claro. Eu gostaria de orar agora com vocês, que a gente vai estar orando para a gente estar encerrando, em nome de Jesus. Pastor, tem mais alguém aí que pediu oração? Não? Oi? Então vamos orar, querido. Feche seus olhos. Pai, certo, a tua palavra foi dita hoje. O Senhor falou que quando o Senhor fala conosco de uma forma clara, óbvia, nós não precisamos mais de ficar buscando sinais e respostas com profeta, com ninguém, porque o Senhor já falou. A única coisa que o Senhor quer é que obedeça a sua voz. O povo de Israel não quis ouvir a tua voz. O Senhor usou Josué e falou: olha, siga o caminho de Deus. Quiseram seguir os seus próprios caminhos. Eles sofreram as consequências por 7 anos na mão do inimigo. Meu Deus, tenha misericórdia desse irmão, Pai. Faça ele entender, ela entender que aquilo que o Senhor falou para eles é para eles obedecer, para seguir a tua direção, porque se nós seguimos a tua direção e obedecer a tua palavra, com certeza o Senhor vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção sem medida sobre o teu filho e sobre a tua filha, e ele vai estar debaixo das tuas asas. O inimigo não vai ter autoridade sobre ele, sobre a casa, sobre a família. Então eu profetizo em nome de Jesus que o entendimento do irmão, que o entendimento da irmã, meu Deus, seja aberto, para que ele possa captar a voz de Deus, a direção do Senhor, para que ele possa então ser feliz, que ele seja vitorioso, porque a tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Pratica aquilo que Deus falou, e você então vai ser mais que vencedor através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido.